Oi, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar, eu vou fazer uma revisão com vocês, tá? Sobre o conteúdo que foi abordado no primeiro bimestre. Então, o que nós vamos falar na aula de hoje? A gente vai falar sobre o método científico, a importância dele, tá? Então, a gente vai trabalhar a questão das etapas do método científico, quais são elas. Também vamos trabalhar a questão de formulação de pergunta, hipótese, que aí a gente está dando continuidade nessa questão de método científico. Vamos falar um pouco também sobre formulação de objetivo, tá? Diário de bordo e pasta de referências. Lembrando uma coisa, pessoal, quando eu falo sobre método científico, eu vou abordar algumas etapas, certo? Essas etapas que eu abordo, dentro delas eu tenho, por exemplo, a formulação de pergunta, formulação de hipótese, formulação de objetivo. Então, se eu tenho a minha pergunta formulada, automaticamente vai ser bem tranquilo para eu formular o meu objetivo e também a minha hipótese, certo? Então, a gente vai vou dar um exemplo de um exercício sobre isso para vocês, onde, por exemplo, a gente pode pegar palavras-chave e aí utilizar só essas palavras-chave para conseguir formular uma pergunta, tá? Então, se a minha pergunta é eu quero fazer um trabalho sobre pitanga, tem que ter a palavra pitanga ali, certo? Se eu quero usar essa pitanga, por exemplo, para educação alimentar, então tem que ter ali no contexto a palavra pitanga, pitangueira, e também a palavra educação alimentar, tá? Então eu preciso, quando eu tenho um jogo de palavras, eu tenho um conjunto de palavras, isso me ajuda a formar uma pergunta, tá? Então, e se eu tenho uma pergunta formada, automaticamente a minha hipótese eu já consigo ter ali, tá? E o meu objetivo também vai como uma consequência. Então, na aula de hoje, eu vou falar para vocês sobre essas partes, tá, do trabalho, que são bem importantes, e o método científico, que é de extrema importância. Sem ele, a gente não consegue fazer nenhum trabalho de pesquisa, tá bom? Até a próxima aula. Podem pegar o diário de bordo, a pasta de referências ou qualquer outro caderno que vocês queiram utilizar, beleza? Um abraço e até lá!